Já estamos de volta com o seu estilo de vida, hoje falando de suor em excesso. Você conhece alguém com esse problema? Ou não sei, deve estar enfrentando essa situação nesse momento. A gente está recebendo a dermatologista, a doutora Patrícia Acker, que está aqui com a gente, respondendo as nossas dúvidas, tirando dúvidas de você aí de casa. Doutora, a gente estava falando de tratamento, tanto o tratamento convencional quanto o cirúrgico, para deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, e nesse tratamento que ela faz, é só aplicação botulínica a opção que ela tem ou existe outro tipo de... Não, a toxina botulínica é um tratamento realizado pelo médico, uma sessão que dura em torno de 20 a 30 minutos ou até menos. Essa substância é aplicada em ambas as axilas. Muitas vezes nós realizamos um teste que precede a aplicação da toxina, que é chamado teste de iodo-amido, em que a gente pincela o oco axilar com iodo, deixa que seque e depois polvilha amido, né? E nas áreas onde tem maior concentração de atividade de suor, haverá mudança de coloração e ali nós demarcamos as áreas que mais necessariamente vão ser tratadas, para que você tenha um resultado pleno. Então essa é uma forma de abordar muito difundida dentre os dermatologistas, com resultados fantásticos. Eu tenho inúmeros pacientes que realizam o método já há bastante tempo, é um método seguro, tranquilo, perfeitamente tolerável. Pode ser feito nas mãos, pode ser feito na axila. E quando é na cabeça, doutora? Existe também a possibilidade de se aplicar a toxina botulínica no couro cabeludo. Isso foi apresentado no último Congresso Brasileiro de Dermatologia. Existem técnicas para isso. Existem pessoas que têm transpiração também na região da face e a toxina botulínica também pode se prestar a esse tipo de aplicação. Você só precisa ter conhecimentos de técnica para injetar a quantidade certa no local correto. Agora, esse tipo de tratamento ele é oferecido no SUS ou só existe particular? O SUS ele disponibiliza a toxina botulínica principalmente para alguns distúrbios neurológicos, tipo espasmo facial, enfim. Inclusive, existem serviços aqui em Manaus que trabalham com esse tipo, mas para hiperidrose especificamente nós não temos essa indicação pelo SUS. Apesar de que é algo que pode ser tranquilamente tentado, né? É uma questão de se demonstrar a necessidade real do método, uma vez que é uma patologia, muitas vezes, que restringe a atividade social dessa pessoa, e eu acho que justifica tranquilamente. Não para fins estéticos, mas para fins médicos, obviamente. Existem outras formas, como você me perguntou, de tratamento. Existem os medicamentos orais, né? Por exemplo, os benzodiazepínicos para diminuir o nível de ansiedade, uma vez que a gente sabe que é uma patologia que está relacionada com o aumento da ansiedade. Existem os anticolinérgicos, que são drogas que também são utilizadas para a melhora da hiperidrose, mas são drogas que geram alguns efeitos colaterais, às vezes indesejados, então a gente tem que pesar risco-benefício. Uma outra técnica também utilizada é a iontoforese, é uma técnica também aprovada pelo FDA, principalmente para a hiperidrose de mãos e pés, em que se utilizam aparatos tecnológicos que emitem correntes elétricas e que bloqueiam ou desligam a atividade, entre aspas, da glândula de suor, ou seja, várias técnicas que existem hoje disponíveis, né? Talvez a toxina botulínica seja mais difundida, mais utilizada talvez hoje em dia, mas existem outras técnicas, inclusive coisas muito simples, que são os antiperspirantes, principalmente à base de cloreto de alumínio, que tem uma leve ação controladora dessa sudorese. Eu acredito que esses medicamentos de uso tópico têm sua ação limitada, restrita. Quando o paciente tem muita transpiração, eles realmente não são capazes de segurar, isso a gente observa na prática médica, e por isso a gente acaba optando por técnicas um pouquinho mais incisivas, mais invasivas. Essas técnicas todas a gente pode ter aqui em Manaus, por exemplo, então o Brasil não precisa viajar para outro estado? Não há necessidade, são coisas já utilizadas há muito tempo, aqui na nossa região inclusive. Os dermatologistas, de uma forma geral, podem tranquilamente abordar esse distúrbio. E outra coisa que a gente precisa falar, e que talvez seja pela frequência
do interesse das pessoas é que muitas vezes as pessoas que suam muito, elas acabam tendo um odor desagradável na axila, que nós conhecemos em termos médicos como hiperidrose, que é o suor excessivo associado com a bromidrose, que é o odor desagradável, até pela proliferação bacteriana comum das pessoas que acabam tendo esse suor excessivo. E o que é interessante a gente observar aqui, quando você melhora a hiperidrose, consequentemente você melhora a bromidrose, que é o cheiro, né? O odor desagradável. Nós observamos isso com a aplicação do botox, da toxina botulínica, ou seja, quando há uma cessação da transpiração, o odor acaba desaparecendo. Isso é algo que as pessoas acabam procurando muito em função disso. Doutora, eu tenho um odor desagradável, não melhora com desodorante nenhum e eu queria uma solução. Então essa é uma outra opção também. Agora a gente já consegue ver as imagens, a gente tem umas imagens para mostrar, doutora. Queria saber, olha, isso aí é na axila, né? O que será comentar? É verdade. Isso é uma situação que constrange muito as pessoas. Eu trabalho muito com adolescentes que têm a hiperidrose, porque é uma fase da vida que acaba tendo muita atividade glandular, e eles dizem, pô, doutor, eu estou com uma verdadeira pizza embaixo do braço. Eles usam muito esse termo, né, os adolescentes. E depois de uma única aplicação, isso é perfeitamente controlado. Você não tem ideia da satisfação que essas pessoas experimentam quando se livram. Isso é real. Não. Isso independe de calor, de estado de ansiedade. A gente sabe que a hiperidrose ela melhora no sono, né? Porque diminui o estado de excitabilidade do organismo, mas existem pessoas que já acordam suando. Então, é aquilo que eu comentei, pessoas que andam com toalhas, né? 24 horas com toalhinhas na mão, porque isso é um fato, são pessoas que têm uma verdadeira pinga-pinga nas mãos, e isso realmente inviabiliza o contato social, a manipulação das mãos, né, o aperto de mãos, Por enfim. Isso chega a ser uma situação até psicológica, né? Imagina a pessoa se apresentar com a mão nessa situação. Isso é extremamente frequente, como eu falei no começo, isso pode atingir até 3% da população mundial, né? E as pessoas, infelizmente, às vezes desconhecem que isso pode ser controlado. Então é importante aí buscar formas de tratamento, porque a gente sabe que existe. O custo é muito caro, doutora? Ou é acessível? Depende do que você vai abordar, né? Hoje eu diria que é mais acessível e é como eu falei, em algumas situações, se houver uma justificativa, talvez se consiga até na rede pública, é uma coisa a se discutir, né? Eu acho que tudo é viável, desde que você mostre a seriedade e a necessidade do procedimento. Os medicamentos de uso tópico são perfeitamente acessíveis, né? Eu acho que precisa haver uma análise da situação geral desse indivíduo, se ele tem algum distúrbio patológico que gere aquela afecção, porque nesse caso não adianta você fazer a cirurgia, que é a videosimpatectomia, que nós comentamos no início, não adianta fazer a toxina botulínica se ele tem um distúrbio patológico de base que gera aquele problema. Não, nesse caso, o tratamento não adianta, né? Não, nesse caso é necessário que se aborde a causa base desse distúrbio, seja ele endócrino ou alguma outra situação, que se trate para que você tenha um resultado. Essas formas de tratamento que eu falei para você estão principalmente indicadas na hiperidrose primária ou focal, que é aquele distúrbio que o indivíduo às vezes já nasce predisposto a ter, né? Existe uma condição genética, então que aparece durante a adolescência ou até na fase adulta. Então essa forma primária é a que nós acabamos abordando de forma mais frequente. A gente já vai encerrar a nossa entrevista, mas assim, tem muita gente que tem um problema e não procura tratamento, assim, às vezes nem sabe que tem um tratamento. O que a senhora diria para essas pessoas, doutora? E isso talvez seja o mais importante da nossa conversa, o conhecimento de que a hiperidrose é um distúrbio que pode ser tranquilamente abordado, pode ser tratado, controlado, algumas vezes de forma até definitiva, quando se opta pela cirurgia videotoracoscópica, que é essa cirurgia que nós comentamos, mas se as pessoas não quiserem se submeter ao procedimento cirúrgico, existem várias formas de se amenizar e muito esse distúrbio. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que esclareceu muita gente e encorajou até certas pessoas que ainda não buscaram o tratamento, saber que tem assim uma possibilidade, né, de controlar esse problema, né, que atinge aí boa parte da população. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada, estou sempre à disposição. Obrigada, doutora.
Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial agora, daqui a pouco a gente está de volta com muito mais estilo de vida para você. Não saia daí, até já.